Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando um pouquinho sobre a vida de um homem que ele vai se esforçar em se achegar a Deus. Você imagina aquele sacerdote que está dentro do santuário, dentro do tabernáculo, ele vê os pães da proposição, ele vê o incensário, ele vê o castiçal, ele tem a função de alimentar as lâmpadas para que elas não se apaguem, ele tem a função de trocar os pães da proposição, de acender o incensário, e a curiosidade dele sobre o que tem atrás daquela cortina. O que está no outro ambiente? No outro ambiente é definitivamente o lugar onde Deus está. No outro lugar está a arca de Deus e é onde o sacerdote, então, ele quer entrar para ficar face a face com Deus. O Jacó, ele tipifica essa pessoa. Essa pessoa que tem promessas que ele não recebeu. Ele sabe das promessas que Deus fez ao seu avô. Ele sabe das promessas que Deus renovou ao seu pai. Mas ele quer ser participante do projeto. Ele quer ser agente do projeto. Ele quer ser alguém que seja digno de estar executando alguma coisa em nome de Deus. Ele vai tendo as suas experiências, as suas lutas, mas a maior luta do Jacó é para ser um homem de Deus. Eu acho isso maravilhoso porque é a minha luta, é a sua luta. Nós chegamos agora, século 21, e nós conversando entre nós e os crentes, e as pessoas dizem assim, que coisa triste que foi a Idade Média. A ignorância, o desconhecimento, a ciência empobrecida, a religião empobrecida, tudo empobrecido para que nós chegássemos ao que nós somos hoje. Que coisa triste. Então nós vemos alguém na nossa geração que precisa lutar pelas verdades de Deus, que precisa lutar pela fidelidade da Bíblia. No momento em que os estúdios de Hollywood, eles fazem um filme sobre Noé e eles demonstram que talvez a arca tenha sido construída com a ajuda de ETs, e aí alguns sábios da nossa geração vão dizer que as pirâmides que estão sendo ainda vistas no Egito, descobertas no Egito, elas não podem ser construções humanas, elas precisam ser construções de extraterrestres. É um momento que nós convivemos com a nossa existência, uma existência de Jacó. É uma existência de alguém que vê tudo isso que está à volta e luta. Luta com os homens e luta com Deus para ser gente de Deus, para ser digno da promessa, para ser agente da promessa, para ser abençoador. É o Jacó. É o Jacó, sou eu e é você que tem esse desejo. O Jacó, então, a promessa que vem do seu avô é que ele seria uma grande nação. Ele seria um reino, uma grande nação. E até agora nós só vimos que só tem o Jacó. O Jacó vem da casa do Labão. Lá na casa do Labão ele se casou e ele começou a ter filhos. E os filhos eles vão nascendo e as mulheres, as mães, vão batizando os seus filhos, vão colocando nome nos seus filhos. E elas vão colocando nomes e profetizando. Mas elas não sabem que estão profetizando, porque na maioria das vezes, quando ela coloca um nome na criança, é um desabafo da sua própria angústia. O Jacó tinha duas esposas, uma chamada Lia e uma chamada Raquel. A Raquel foi aquela mulher por quem o Jacó se encantou. Era a sua amada, a sua querida. E a Lia foi a mulher que ele recebeu, depois de ter trabalhado 7 anos, ele recebeu a Lia em lugar de Raquel. Foi uma trapaça do seu sogro. E a Lia, por causa dessa circunstância, ela se sentia injustiçada. Ela achava, ou ela tinha certeza, que o Jacó gostava, amava mais a Raquel em lugar dela. E aí ela engravidou, teve um menino. E ela colocou o nome dele de Rúben.
eis um filho. E ela se alegrou muito com aquele filho, porque tinha um grande significado. Primeiro, que a mulher não fosse estéril, e depois que ela tivesse um filho homem, um filho varão. Então ela coloca, eis um filho. Ela vai ter aquela alegria dentro de si, porque ela vai entender que Deus a está abençoando com o nascimento daquele menino. A mesma Lia vai engravidar novamente e vai ter um filho. Vai colocar o nome nele de Simeão. E ela vai dizer, olha, o Senhor me ouviu. O Senhor ouviu que eu choro de tristeza porque eu gostaria de ter mais a atenção do meu marido. E ela colocou o nome no menino de Simeão. Então as mães elas vão tendo os seus filhos, vão batizando os seus filhos, muitas vezes projetando no nome dos meninos resultado das suas próprias angústias. A Raquel, ela não vai engravidar facilmente. A Raquel, ela tem problemas para engravidar. A Raquel, às vezes, ela é muito criticada na Bíblia. E eu quero fazer um esclarecimento a respeito da Raquel, que quando o Jacó está saindo da casa do seu sogro, a Raquel ela vai pegar algumas imagens de escultura e vai esconder e vai levar consigo na viagem. O que quando o pai dela descobre, ele fica muito bravo. E ele vai atrás daquela caravana para tentar recuperar aquelas imagens. E a maioria das pessoas que a gente vê pregando sobre isso, elas vão dizer que aquelas imagens eram objeto de idolatria, que era objeto de idolatria do Labão e, consequentemente, eram objeto de idolatria da Raquel. Hoje, por causa da arqueologia, nós sabemos que aquelas imagens de escultura, elas eram títulos de propriedade, elas eram escrituras de terras. Então, quando o Labão vê que a Raquel levou aquelas imagens, a Raquel não está levando ídolos de adoração, ídolos da religião. A Raquel está levando escrituras de terras. A Raquel estava garantindo o futuro da sua família. E aí o Labão vai atrás deles, e o Labão encontra eles, e o Labão vai dizer para o Jacó, com quem eu encontrar aquelas escrituras, eu vou matar. O Jacó, sem saber de nada, vai dizer, não, pode procurar e se você encontrar, com quem estiver, deverá ser morto. A Raquel vai usar de um artifício, de um problema feminino, ela vai dizer que está menstruada, que ela não pode se levantar, e então eles não vão encontrar as estátuas com ela. Porém, o Labão vai dizer para o Jacó, eu não encontrei as estátuas, eu não encontrei as imagens, mas você vai me fazer um juramento. Nós vamos botar uma pedra aqui agora, no chão, nós vamos fincar aqui um limite, e você vai jurar para mim que nunca você vai passar esses limites para tentar requerer qualquer posse, qualquer terra. E o Jacó vai jurar então ao seu sogro e vai prosseguir viagem em paz. A prova de que aquelas estátuas eram títulos de propriedade de terras é que o Labão exigiu que o Jacó não ultrapassasse o limite que foi colocado naquele dia por aquela pedra. A Raquel, ela tem muitas dificuldades para engravidar. Então ela vai conceder uma das suas servas ao Jacó, para que através de uma das suas servas ela também tivesse filhos de Jacó. E assim vai acontecer, e os filhos vão nascendo, até que a própria Raquel vai engravidar, vai ter um filho, vai colocar o nome dele de José. Esse menino ele terá um significado importantíssimo na história daquela nação que está começando. O José ele será um tipo de Jesus completo no Velho Testamento. Por ser perseguido por seus irmãos, por ser vendido como escravo, por ser injustiçado quando foi leal a um dos seus senhores, e para sair de uma condição de masmorra, de cárcere, para um trono. É uma figura completa de Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre o José mais adiante. Mas para nós hoje, o mais importante de nós compreendermos é que através do batismo dos meninos, enquanto as mães estão dando nome aos meninos, uma profecia vai sendo formada.
Por quê? Porque quando a Lia vai ter o filho e ela coloca o nome nele, ela vai profetizar do nascimento de um menino. Sabe aquela profecia lá do livro de Isaías que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu? Então, a Lia, sem saber da profecia de Isaías, ela vai praticamente declarar isso: eis um filho, eis um filho. Sabe, no Novo Testamento, quando Jesus é batizado e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi, é o nome do segundo filho, Simeão. Então ela vai profetizando, as mulheres vão profetizando, batizando os meninos. E a frase, no meu entendimento, de repente você lendo lá, sozinho a sua Bíblia, vendo o nome dos meninos, talvez você tenha outro entendimento, mas no meu entendimento ficaria assim, ó: eis um filho, a ele ouvi, Levi, unidos a ele, Judá, louvai, Dan, aquele que julga, Naphtali, lutem como guerreiros, Gade, afortunados, Azer, felizes, abençoados, Issacar, sejam recompensados, Zebulon, habitem em lugares elevados, José, e sejam acrescentados, Benjamim, ao filho da mão direita, Jesus. No batismo daqueles meninos, tinha a palavra de um Deus que anuncia o fim desde o começo. Israel seria constituído um reino de sacerdotes. Não seria um reino normal, um reino comum, como as outras nações. Israel seria um reino que chegaria um dia que eles apresentariam Jesus para a humanidade. Profecia. A Lia não sabia que estava profetizando, a Raquel não sabia que estava profetizando, mas Deus sabia o que ele queria inspirar e escrever e deixar registrado em um livro conhecido como a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso não tem como combinar. Isso não tem jeito de nós percebermos. E você pode pegar várias literaturas, pegar a tradução dos nomes por vários teólogos, vários estudiosos. Talvez fique um pouco diferente da conclusão que eu cheguei, mas não vai ficar muito diferente. E você vai chegar então à conclusão: eis um filho, o filho da mão direita é Jesus. O motivo pelo qual Jacó lutava era para ser digno de ser pai de uma grande nação que apresentaria para a humanidade o Filho de Deus, Jesus. Não é maravilhoso isso? Louvado seja o nome do Senhor.